Muito boa tarde a todos. Eu cumprimento com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós estamos realizando a corrente da restauração, um novo tempo virá. Amados, eu quero convidar você a se inscrever no canal, você clicar no sininho para você receber as notificações e também eu quero convidar você que está participando conosco a colocar o seu nome aqui para a oração. E eu irei fazer a você agora um pedido. Compartilhe este canal com pessoas que você quer que seja abençoado. Porque olha só que coisa legal. Em breve nós vamos iniciar o culto ao vivo, uma live ao vivo através deste canal. Eu tenho certeza que este canal será uma bênção para você e para toda a sua família. Eu convido você agora a pegar a palavra de Deus e nós vamos meditar nas Escrituras Sagradas. Eu quero trazer uma breve meditação para você no que está escrito aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, e eu vou ler apenas o versículo 32 e o versículo 33, que nos diz o seguinte: E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adorando-o, dizendo: És verdadeiramente Filho de Deus. O texto que nós acabamos de ler nos conta a história de que quando Jesus ele vai ao encontro dos seus discípulos andando por cima das águas. Depois que Jesus ele havia multiplicado 5 pães e 2 peixes, alimentando uma multidão, segundo as Escrituras, nos fala que foram quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Muitas pessoas foram saciadas, muitas pessoas foram alimentadas, e por conta disso, as pessoas iam até Jesus, procuravam Jesus. Nos diz lá no texto de João capítulo 6, que as pessoas iam até Jesus por causa dos sinais que ele fazia, por causa das maravilhas que ele fazia. Veja só, tanto na época de Jesus, quanto na época que nós estamos vivendo, muitas pessoas, elas só vão até Jesus por interesse. Elas só vão até Jesus porque ela quer ver a sua doença curada. Elas só vão até Jesus porque ela quer ter a casa própria, ela quer conquistar o carro, ela quer ver os seus sonhos realizados. E Jesus, vendo que as pessoas estavam se aproximando dele por interesse, ele ordena, ele dá uma ordem para os seus discípulos para que eles entrassem no barco e atravessassem para o outro lado da margem, em direção à cidade de Cafarnaum. E os discípulos prontamente obedecem Jesus e eles entram no barco e começam a remar em direção à cidade de Cafarnaum. Só que Jesus, ao invés de ele entrar com os discípulos no barco, diz a palavra de Deus que ele sobe ao monte para orar à parte. Jesus ele sobe ao monte para ter uma intimidade com o Pai, para ter um diálogo íntimo com o Pai. E enquanto Jesus ele estava ali no monte orando, os discípulos estavam lá no meio do mar da Galileia, no lago de Tiberíades, e diz a palavra de Deus que o vento ele era contrário. Os discípulos então começam a ter uma dificuldade em remar. Eu quero que você entenda isso, amados, porque a grande maioria dos discípulos de Jesus, eles eram pescadores, eram homens experientes, eram homens que estavam acostumados a ir para o alto mar, mas de repente, quando eles estavam no meio daquele lago, nos diz lá no texto do Evangelho de João, que eles remaram cerca de 25 a 30 estádios. Eu não sei se você tem essa informação, mas estádio era uma medida grega que servia para medir a distância. E cada estádio era equivalente a 180 metros. Então, se você fizer um cálculo rápido aí, você vai ver que os discípulos, eles remaram cerca de 5 quilômetros. No
fico imaginando o cansaço que aqueles homens já estavam, e começando a anoitecer, diz a palavra de Deus, eu quero que você acompanhe comigo aqui, olha só, no versículo 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Jesus ele dá uma ordem para os seus discípulos para eles entrarem no barco e passar para o outro lado, enquanto ele ia despedir a multidão, enquanto ele ia mandar que a multidão fosse embora. Só que os discípulos esperavam que Jesus fosse com ele, porém o que Jesus vai fazer? Versículo 23 diz assim, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Lembra que Jesus um dia lhe ensinou que na oração nós não devemos fazer como os fariseus, escribas hipócritas, que oram em praças públicas para serem vistos pelos homens. O que Jesus lhe ensina? Vós, porém, quando orares, entra no teu quarto e ora o teu Pai em secreto, porque o teu Pai que vê o que está em secreto te recompensará. Jesus, ele vai sozinho ao monte para orar, para pegar, para buscar intimidade com o Pai. Não porque ele precisava de oração, porque ele é o Todo-Poderoso, mas ele queria ter um momento íntimo com o Pai. E nós, eu e você, precisamos, amados, além de ir na igreja, além de estudar a palavra, nós precisamos tirar uma parte do nosso dia para ficar com Deus a sós, para que nós venhamos buscar intimidade com Deus, se é o que você está entendendo. E olha só a continuação do versículo, e chegada já a tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar. Amados, os discípulos remaram 5 quilômetros, imagine o cansaço. Só que olha só o que vai acontecer, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Veja só, os discípulos agora se encontram em uma situação completamente adversa. Eles começam a sentir que o vento era forte e era contrário, e as ondas começaram, por causa do vento forte, as ondas começaram a bater de frente com o barco dos discípulos. Eu posso imaginar que neste momento os discípulos pensavam que iriam morrer, pensavam que o barco iria afundar, mas segundo a palavra de Deus, versículo 25 diz o seguinte, mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus lhe disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Eu quero só trazer uma breve meditação acerca desse versículo, que quando Jesus ele caminha cerca de 5 quilômetros por cima das águas, os discípulos já com a noite, a escuridão, o vento batendo contrário, eles pensando que o barco iria virar, eles pensando que a onda iria sucumbir eles ficaram com tanto medo que quando eles viram Jesus andando por cima das águas, irmãos, eles pensaram que era um fantasma. E Jesus prontamente, Jesus vai dizer o seguinte, sou eu, não temais. Jesus pede para que eu e você não venha ter medo, porque o medo, ele faz ao contrário da pessoa que tem fé, porque a pessoa que tem medo, ela não avança. A pessoa que tem medo, ela não arrisca. Existe até um ditado que diz que quem não arrisca não petisca, não é verdade? A pessoa medrosa, ela não vai para a batalha. A pessoa medrosa, ela não enfrenta a luta. A pessoa medrosa, ela não enfrenta a dificuldade. A pessoa medrosa, ela desiste. Lá no passado, quando Gideão vai enfrentar o exército dos midianitas, Deus fala com Gideão, olha, tem muita gente com você, Gideão. Mande que os medrosos e os covardes que vão embora.
E aconteceu que 22 mil pessoas abandonaram o Gideão porque eram medrosas, eram covardes. A pessoa que é covarde, ela não conquista, ela não avança, ela não consegue concretizar o sonho porque ela tem medo. E Jesus, a primeira coisa que ele vai fazer quando ele encontra com os discípulos, ele fala o quê? Não tenha medo. Porque o medo, ele age em contrário à fé. A pessoa que tem fé, ela avança. E Pedro, ele vai virar para Jesus e vai dizer o seguinte: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter com o Senhor. E Jesus vai dizer o quê? Jesus vai dizer: vem. Esta é a prova viva de que a palavra de Deus, ela se cumpre em todos os sentidos. Um dia Jesus, no Evangelho de João, ele vai dizer o seguinte: se crer em mim, também fará as obras que eu faço. Mas não só as obras que eu faço, mas obras maiores farão, porque eu vou para o Pai. E quando Pedro pediu para ir ter com Jesus, Jesus manda ele ir. Pedro então ele vai descer do barco e vai começar a caminhar por cima das águas, assim como Jesus andou sobre as águas. Só que em determinado momento, Pedro vai sentir o vento. Pedro vai começar a sentir o vento, amados. E quando Pedro sente o vento, o que ele vai sentir? Olha só, versículo de número 29. E disse-lhe: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, ele teve medo. Quando ele começou a sentir o vento, ele começou a ter medo. E o que vai acontecer quando Pedro começa a sentir medo? Ele vai começar a se afundar, vai começar a se afogar. E é exatamente isso que eu quero chamar a tua atenção. O medo, ele paralisa a pessoa. O medo faz com que a pessoa não consiga conquistar. O medo faz com que a pessoa ela não alcance resultado. Por isso Jesus está dizendo para você hoje: não importa a luta que você está enfrentando, não importa a adversidade que você está enfrentando, não tenha medo, porque Jesus está indo ao teu encontro. E quando Jesus ele vai salvar Pedro, ele logo vai subir no barco com Pedro, e os discípulos que ali estavam adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Eu quero chamar a tua atenção para o seguinte nesta tarde, amados. Quando Jesus ele deu a ordem para os discípulos, não importa o que iria acontecer, os discípulos iriam chegar do outro lado. E a mesma coisa Deus está dizendo para você nesta tarde. Não importa o que está acontecendo com você nesta hora, não importa se o vento está sendo contrário, não importa se as ondas estão batendo com ímpeto contra a sua vida. Esta passagem do Evangelho de Mateus, ela é uma parábola viva, porque olha só, o barco, ele representa a nossa vida, né? O barco representa a nossa vida, o mar representa o mundo, o vento representa as adversidades, as lutas, dificuldades, as ondas representam os nossos obstáculos. Mas não importa qual seja o obstáculo, não importa qual seja a luta, não importa qual seja a dificuldade que você está enfrentando, Jesus está dizendo que você vai chegar do outro lado. Jesus está dizendo para você hoje que você vai alcançar, que você vai vencer. Ainda que esta onda tente fazer com que você se afunde, Jesus ele vai chegar no momento certo e vai estender a mão para você. Ei, querido, minha querida, escute o que eu estou te dizendo. Se você não conseguir vencer esta luta, se você não estiver conseguindo vencer esta luta, esta dificuldade, se você já está perdendo a força, Jesus está chegando na tua causa agora, e Ele está te dando autoridade de filho, para você andar por cima das águas, para você andar por cima deste problema, para você andar por cima dessa dificuldade, e para você verdadeiramente adorar Jesus e dizer: verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor da minha vida. Mas eu quero te fazer uma pergunta agora: aonde estão os teus olhos? Para onde você está olhando? Você está dando mais ênfase, mais foco para o problema, ou você está com os olhos fitos em Jesus? O salmista disse: elevo meus olhos para o monte.
De onde me virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero dizer para você que hoje, nessa tarde, coloca os teus olhos em Jesus. Coloca os teus olhos em Deus. Não tire o seu olhar de Jesus. Não olhe para trás. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Olhe para Jesus, porque Ele está vindo ao teu encontro para te socorrer e para você dizer verdadeiramente: este é o Filho de Deus, o meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém, amados? Deus abençoe a sua vida e viva o Senhor Jesus.